Fala pessoal, esse é o Rádio do Box, nosso novo episódio, agora falando do GP da Hungria de Fórmula 1. Dessa vez nós vamos direto ao ponto, já que a gente já se apresentou da última vez. Então eu vou começar perguntando para a Aimee sobre o circuito do GP da Hungria. O que você pode falar para a gente? Quais são as características do GP da Hungria? Oi, pessoal, beleza? Vamos lá. Esse circuito, ele é um circuito lento de poucas ultrapassagens, o que vamos combinar que não é o que a gente, que a gente gostaria de ver. Ele tem duas zonas de DRS, que é a abertura da asa móvel na parte traseira do carro de Fórmula 1, que faz com que ele tenha maior velocidade, né? Uma dessas zonas é na reta principal, que é uma reta consideravelmente longa, e a segunda zona é entre a curva um e 2, que ela já é uma, não chega nem a ser uma reta exatamente, mas ela é um pouquinho mais curta, então por isso que não dá para ultrapassar muito, que não chega a pegar o tempo necessário para fazer as ultrapassagens, né? O asfalto desse circuito, ele é considerado ondulado e abrasivo, então ele degrada muito o pneu, o que faz com que o piloto tenha que conservar os pneus durante a corrida. E isso daí vai muito na questão da estratégia também, né? Tem que pensar nisso para ver como vai fazer para não se degradar demais o pneu no final da corrida e de repente você não ter pneu para finalizar. Que na verdade é o que a gente viu na corrida, que a gente vai falar mais para frente, que a estratégia foi o que fez a diferença na corrida nesse final de semana. Show. Não, eu acho que é uma boa introdução para o pessoal saber. A gente vai estar durante as férias aí, que nós vamos ter da Fórmula 1 durante esse mês aí de agosto, a próxima corrida é só no final de agosto. Nós vamos colocar alguns vídeos mais específicos falando sobre um pouco sobre asa móvel, por exemplo, né? E outras coisas técnicas que a gente não está falando muito a fundo nos vídeos. Então, só para vocês saberem, vai ter mais informação sobre isso aí. Legal. E o que rolou nos treinos e na classificação que você pode falar pra gente? Bom, começando pelos treinos livres, a gente não teve muita diferença assim nos resultados dos três primeiros lugares, né? No treino livre um e 2 foi Norris, Piastri e Leclerc, e no treino livre 3 foi Piastri, Norris e Leclerc. A Mercedes e a Aston Martin vieram com atualizações. A Mercedes, na verdade, trocou a suspensão nova que tinha dado uma falsa impressão de ser boa depois do GP do Canadá e botou a suspensão antiga, que fez com que o Russell e o Antonelli se sentissem melhor dirigindo, né? Eles estavam com mais confiança no carro. E a Aston Martin, na sexta-feira, testou um assoalho novo e viu que não deu certo, então no sábado eles já voltaram para o assoalho antigo com uma asa dianteira nova. E pelo visto, pelos resultados que eles apresentaram, tanto na classificação quanto na corrida, isso daí melhorou bastante o carro. Já indo para a classificação, no Q1 a gente teve ali o Hamilton já brigando com o carro, então a gente viu que a Ferrari não estava muito bem pro lado do Hamilton, do Leclerc já estava um pouquinho melhor. Mas se você for pegar os tempos assim, dá para ver que está muito junto, na verdade, todo mundo. Por mais que a McLaren se destaque, do primeiro ao 19º tinha menos de um segundo de diferença no Q1, né? Aí os eliminados foram o Tsunoda, o Gasly, o Ocon, o Hülkenberg e o Albon. No Q2, a gente teve novamente uma diferença pequena. Do primeiro ao 14º foi menos de um segundo de diferença. O que foi engraçado no Q2 foi que o melhor tempo foi 1:14.890. E já no final do Q2, eles já não conseguiam baixar desse tempo, o que é estranho, porque normalmente quanto mais eles vão andando, mais a pista vai melhorando, vai tendo mais borracha nela e vai ficando com melhor aderência, então os tempos são melhores. Mas nesse caso, a pista resfriou um pouco, então eles não conseguiam melhorar o tempo. Aí no Q2 foram eliminados o Antonelli, o Berman, o Hamilton, o Sainz e o Colapinto. No Q3,
A gente viu que eles não conseguiam chegar nem perto do tempo do Q2, o tanto que o tempo da pole foi 1:15.372, né, que é bem diferente do tempo do Q2. E a pole foi do Leclerc, que a gente não esperava nem um pouquinho, porque as McLaren estão sempre, né, bem à frente. Mas a diferença que deu assim a da Ferrari nesse Q3 foi a questão que eles estavam com menos pressão aerodinâmica, então eles estavam melhor de reta, só que ao mesmo tempo eles estavam conseguindo ter boa tração depois das curvas, né? Então eles estavam conseguindo recuperar bem da desaceleração por conta das curvas, e foi aí que ele conseguiu essa pole. E destaque para o Bortoleto, que conseguiu um sétimo lugar na frente do Verstappen, que a gente já comemorou como vitória, como pole, como tudo, porque vamos lembrar que ele tá com uma Sauber. Ah, legal. É duas coisas que eu vi durante esse final de semana que eu achei engraçado. Então, a primeira, e tem a ver com isso que você tá falando. Então, a primeira questão do Antonelli, eu virei o velho da fofoca do Instagram, né? Então, assim, eu vi só uma chamada dizendo que, na verdade, essa troca foi da suspensão, no caso da Mercedes, né? Isso, Que na verdade, tipo assim, não era. Ele saiu falando que era isso nas entrevistas, e na verdade, até parece que o Russell chamou a atenção dele que na verdade era para ter ficado quieto, não era para estar, né, falando isso para a imprensa. Então, é aquela história do moleque de 18 anos ali, né, tipo, falando coisa que não devia ter segurado a informação. Porque, lógico, tudo que você fala ali, por mais que uma hora vai descobrir, dá força para os outros, né? E a outra questão do Bortoleto, de novo, acho que super interessante, e assim, e ver como. Você me corrija se eu estiver errado, mas o Alonso é o manager dele, né? Assim, o Alonso é. E assim, o Alonso tá falando, cara, vocês não. Ele é o melhor dessa geração e vocês não estão entendendo. Ele só tá mostrando o que a gente já sabe, mas ele é o melhor da geração. Então, porque na verdade ele nunca foi, mesmo tendo ganhado a F3, se não me engano, ele foi da F2 também, né? Ele também ganhou a F2, né? sim, isso. Ele sempre coloca, ele falou assim, se fosse o inglês que tivesse feito o que ele tá fazendo, estaria, né, a mídia inteira da Fórmula 1 estaria maluca. Mas Exatamente. como é o nosso um brasileiro, né, escanteado, então, Mas ao mesmo tempo, hoje eu dei uma. Justamente por essa declaração do Alonso, eu falei, deixa eu dar essa piada por aí para ver se vai ter alguma coisa. Muita gente tá falando assim bem, assim, jornais europeus principalmente, falando bem do Bortoleto, exatamente porque assim, o que ele tá apresentando com o carro que ele tem é ridículo de bom, assim. É, os outros, mesmo, por exemplo, o Radjar, que é um que está apresentando uns resultados melhorzinhos, se você for ver, ele tem um carro muito melhor do que a Sauber. E o Bortoleto ele está conseguindo se adaptar muito bem, porque o que aconteceu? Se for olhar o resultado do TL1, principalmente, do TL2, que foi na sexta-feira, a Sauber tava uma desgraça. Assim, eles estavam ficando em 19º e 20º, não tava saindo do chão. Aí o próprio Bortoleto deu uma entrevista falando que eles ficaram até mais tarde lá estudando o carro, resolvendo e falando, e assim, não só os engenheiros, não só os mecânicos, como os pilotos também, porque eles têm que dar o parecer deles de o sim. que que tá errado. E que assim, de sexta para sábado, melhorou demais. Melhorou demais. Eles Entendeu? até Então, ganharam uma assim, punição, né? Eles até ganharam uma punição porque eles ficaram além do então, curfew, né? na verdade, eles ganharam uma advertência, não foi É, nenhuma punição, justamente porque é a primeira vez que eles fazem. Eles têm um limite de vezes que você pode fazer uma arte dessa, entendeu? sim. Eles chegaram a ser punidos, mas eles receberam uma advertência porque você não pode ficar. Mas eles É, falaram: não, vamos aproveitar e melhorar esse carro, porque a gente vem de uma sequência boa, sim. não dá para deixar Perdeu o cair. momento, né? Perdeu o momento, né? Exatamente. Vamos aproveitar que tá todo mundo com ânimo lá em cima e vamos paulear esse carro aí. Não, legal. Não, show de bola. Vamos seguir aqui para largada. Eu acho que a largada tem bastante coisa para ser falada aí, então manda bala. Tem, porque a largada, assim, em questão de emoção, digamos assim, foi o auge, basicamente, da corrida. Assim, destaque da largada foi o Leclerc, que ele largou muito bem, não deu chance nem para o Piastri, nem para o Norris chegar nele. O Russell e o Alonso também largaram muito bem.
E as duas McLarens meio que foram brigar entre elas, elas ficaram mais na parte interna do circuito, foram brigar entre elas e acabaram que eles quase perderam, os dois perderam as posições, né? O Norris foi lá para trás, o Piastri acabou conseguindo ainda segurar a segunda posição, mas o destaque mesmo foi do, do Leclerc. Leclerc, do Russell e do Alonso. O Bortoleto também largou muito bem, ele já conseguiu roubar a posição do Stroll. Logo ali antes da primeira curva, na verdade. Assim, já na primeira curva, então, o Leclerc ele já estava com a posição dele assim assegurada, ele largou muito bem, e o Russell já estava querendo, estava quase passando o Piastri. É que o Piastri ficou por dentro na curva, então ele tinha preferência da curva, conseguiu o Russell teve que embarrigar um pouquinho mais para não bater, né? Então ele conseguiu ainda manter a segunda posição. Mas o Alonso também já conseguiu passar pelo Norris, porque o Norris ficou sem muito espaço para onde ir, daí não conseguiu manter a velocidade, né? E o Bortoleto quase conseguiu ultrapassar o Norris também. Na parte de trás ficou mais aquela briga ali, todo mundo com todo mundo, né? Não deu nenhum destaque para ninguém. Depois, na verdade, que o Verstappen, que tinha ficado um pouquinho mais para trás, conseguiu colar no Bortoleto de novo. Mas a briga ali na largada foi interessante. O Norris, daí, né, o que vai, na verdade, dar toda a diferença na questão de estratégia que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, foi justamente porque o Norris acabou ficando na quinta posição depois da largada. Então, tipo, precisava de alguma coisa diferente para ele tentar recuperar essas posições e tentar conseguir alguma pontuação boa pro campeonato, né? Legal. É, então, acho que você já puxou um pouco do gancho disso, né? Mas a gente tem algum. Vamos falar um pouco do que aconteceu durante a corrida, então, que foi, né, relevante. Então, por onde que a gente começa? Acho que o principal dessa corrida foi a questão de estratégia mesmo. Como eu falei lá no começo, que assim, que é uma pista que não tem muita ultrapassagem, então a estratégia é o que conta. E a gente viu assim uma coisa legal, não para quem torce para a Ferrari no caso, mas assim, a McLaren ela estava com dois pilotos correndo contra um piloto da Ferrari, porque o Hamilton estava lá atrás, então eles só estavam correndo contra o Leclerc. E dois pilotos tendo situações completamente diferentes e eles puderam fazer estratégias completamente diferentes. Então, o que que aconteceu? Na volta 18, né, o Piastri foi chamado para o box para trocar pneu porque estava fazendo estratégia de duas paradas. E ele estava em segundo nesse momento, né? A Ferrari, já na sequência, chamou o Leclerc para fazer a parada para evitar o undercut, que é uma ultrapassagem pelos boxes por conta da parada, né? Então, o Piastri parou e a Ferrari já parou na sequência. O Norris foi chamado para os boxes só na volta 32, ou seja, eles já estavam planejando fazer uma parada só. Eles até perguntaram no rádio para ele assim: Olha, a gente tá com essa possibilidade de fazer uma parada só. Você aguenta até a volta 40? Ele, vamos embora. Porque era isso, tipo, perdido, perdido e meio, né? Já tô lá em quinto, minha corrida foi embora, vamos tentar alguma coisa. E assim, a outra coisa que daí você tem que fazer também, assim, não adianta você ter só estratégia e não ter uma excelente execução. A McLaren, esse final de semana, conseguiu fazer os dois pitstops mais rápidos do ano, né? Enfim, recorde de tempo de parada, que foi 1,89, se eu não me engano. Nossa. Isso daí preciso confirmar. É ridículo. É ridículo, mas foi isso. Aí, na volta 41 teve um blefe da McLaren, né? Eles armaram toda a parada para chamar o Piastri
E a Ferrari caiu nesse blefe, né? E chamou o Leclerc ao mesmo tempo para não dar para fazer o undercut de novo. Só que no momento que o Leclerc entrou e parou, a McLaren recolheu tudo e falou assim: ah, não vamos parar o Piastri, não, deixa ele correr. E foi. E a parada também lá não foi muito boa, né? E daí, na sequência, acho que 4 voltas depois, a McLaren resolveu chamar o Piastri e nisso o Leclerc se lascou. Aí ele já não ia, ele não ia conseguir mais ter a mesma condição de pneu lá na frente, então a disputa já ia ser completamente diferente. Na volta 46, o Piastri foi chamado para os boxes, né, para troca de pneus, e daí veio a vantagem do Norris, porque como o Norris estava em segundo, o Norris ultrapassou com uma boa condição de pneus ainda, ele não precisava parar de novo e conseguiu a liderança da corrida. Então, assim, uma estratégia extremamente arriscada que a McLaren teve em relação ao Norris, resolveu a corrida dele e em relação ao Piastri, conseguiu que ele ficasse na frente do Leclerc. Pro Piastri não foi tão bom, né? Porque ele está disputando o campeonato diretamente com o Norris, inclusive num dos rádios ele fala que ele não estava preocupado com o Leclerc, que a preocupação dele é o Norris, mas até aí, né, eles tinham que tentar. E eles fizeram a estratégia mais segura, que era de 2 paradas para o piloto que estava na frente, que era o Piastri, e uma mais arriscada para o Norris, porque assim, novamente falando, perdido, perdido e meio. Sim, mas ela se pagou, E né? No final das contas, ela se pagou, né? exatamente. E depois disso, assim, durante a corrida, o Leclerc brigou o tempo todo com a Ferrari, porque ele falou assim: a gente não devia ter feito isso, a gente vai perder a corrida por conta disso. E perdeu mesmo, inclusive perdeu até o pódio. É que você vamos falar um pouco agora, né? Isso. Porque daí ele estava em terceiro, até aí ok. Só que ele foi perdendo muito rendimento e nisso o Russell foi chegando nele, né? Reza a lenda em entrevistas pós-corrida, o Leclerc falou que ele ficou sabendo depois também que teve um problema no chassi na volta 40. Mas se isso é verdade ou se é historinha da Ferrari para tentar esconder a besteira que eles fizeram com a estratégia, a gente não tem como saber. A questão é que o Russell foi se aproximando, chegou no Leclerc, só que daí o Leclerc perdeu a cabeça. Porque o Russell foi ultrapassar e o Leclerc fechou fazendo um movimento que não é permitido na frenagem, fazendo quase com que o Russell batesse nele e inclusive daí levou punição de 5 segundos, porque isso daí não pode fazer, né? O risco de dar um acidente é muito grande e também não conseguiu segurar a posição, porque nisso o Russell, um pouquinho depois, ele segurou para não bater, mas ultrapassou logo em seguida. Legal. Aí com o Russell, no caso, ficando em terceiro na corrida, né? É, não, deve ser desesperador pro cara, assim, o cara tá fazendo uma corrida ali, sei lá, 20 primeiras voltas, tá tudo ok, e aí começa, a estratégia dá errado, o carro já não começa a responder mais, aí pneu tá mais arrebentado do que o cara esperava, e assim, e o cara só vê, tipo assim, ele só vê as ultrapassagens, né, ele não consegue, então, tipo, pro cara também, já tá difícil o ano, né, o ano já não tá dos melhores, e aí, quando você ainda tá, você fez uma pole, e mesmo assim, você não consegue segurar, né, por erro de estratégia ou, quiçá, realmente tenha um problema no carro, deve ser desesperador pro piloto. Então, e ele mesmo falou assim que foi a chance do ano da Ferrari ganhar, porque assim, a McLaren não tá deixando para ninguém, né, a vitória. O Verstappen conseguiu porque é o Verstappen, o Russell conseguiu uma que nem ele sabe como. E assim, a Ferrari tá muito difícil, ela tá ficando para trás com as outras também, e a chance que eles tiveram, e assim, uma coisa que me incomoda particularmente muito na Ferrari. Ninguém se conversa, aparentemente, sabe? Os pilotos estão falando, não, faz desse jeito. Aí os caras, não, vai fazer de outro jeito. O piloto, mas caramba, eu tô sentindo que é assim.
Eu tô aqui dentro, eu sei o que eu tô fazendo, me ouve, pelo amor de Deus. Ou, por exemplo, a questão de, tipo, deu problema no chassi. Tá, eles não tinham como ter avisado isso pro piloto, falar assim, ó, porque o piloto, eu tô perdendo rendimento, o que tá acontecendo? Não, a gente tá detectando um problema aqui, vê o que você consegue fazer, que é o melhor que a gente vai poder fazer. Avisa o piloto. O cara tá ali andando a 300 por hora, gente. O cara, ele precisa de máximo de informação que vai ajudar a ele manter a cabeça no lugar. Na hora que eu tava vendo isso, eu falei, meu, ele perdeu a cabeça, mas com razão, não tem como brigar com ele, porque, tipo, a corrida dele basicamente estava ganha, porque nesse circuito que tem poucas ultrapassagens, dificilmente o cara que faz a pole não Sim. ganha. Aí o cara perde o pódio, ele não É, consegue nem subir no pódio. Então, tipo, é muito exatamente. palhaçada. Exatamente. Então, e assim, vendo um histórico, não é de hoje que a Ferrari vem falhando com os pilotos, né? Então, assim, e o Leclerc já tá há anos ali, ele já tá, acho que ele já não É, tem mais saturado, paciência, né? É, saturado. ele já não tem mais paciência para erros bestas, né? Sim. Legal. A gente tem mais um acontecimento aqui. Quer falar um pouquinho? É o nosso Bortoleto, né? A gente tem que falar porque assim, não tem como. O menino mostrou que tá manjando muito, muito, porque assim, ele ficou o tempo todo ali na zona de pontuação, em momento algum ele saiu dessa zona, assim, por tipo, um erro. Ele ficou. Ele não conseguiu passar o Alonso, mas assim, a Aston Martin melhorou pra caramba. O Alonso mesmo deu entrevista falando que assim, ele tinha de sobra ali. Só que assim, ele sabia que ele não ia alcançar quem tava na frente. Então ele falou assim: vou administrar para conservar meus pneus para manter onde eu tô, porque se eu desgastar demais também eu só Sim. vou na corrida. Então, assim, ele soube administrar e ele tinha um gásinho a mais ali para quando o Bortoleto encostava, então ele acelerava e ficava ali no tempo de um segundo, digamos assim, mais de um segundo. E o Bortoleto segurou o Verstappen. Porque tudo bem, o carro do Verstappen nesse final de semana não estava nenhuma Brastemp, não estava nenhuma Brastemp, mas é o Verstappen. E assim, teve hora que o Verstappen estava colado e o Bortoleto não deixou e não errou. Porque é uma pressão, querendo ou não, que ele estava sofrendo ali e ele não errou. E daí o que eu gostei também é que a Sauber ela tá trabalhando muito como equipe. Nos treinos livres, na classificação, aliás, o Huckenberg tipo, fez um tempo péssimo e perguntou qual é o tempo do Gabi. Então, assim, eles estão sempre querendo ver para se ajudar e dá para ver que, tipo, é um clima muito bom, todo mundo se ajuda. Inclusive, o Huckenberg conseguiu segurar o undercut do Stroll no Bortoleto, porque o Stroll parou antes, o Bortoleto parou depois, mas o Huckenberg, como estava na frente do Stroll, segurou o Stroll para ele não conseguir ultrapassar e não passar o Bortoleto. Então, tipo, é um jogo de equipe, sim. O Huckenberg, ele tinha que parar, que os pneus dele estavam estraçalhados, mas ele segurou uma volta a mais para poder segurar o Stroll para não sofrer o undercut. Então, assim, a Sauber melhorou muito, dá para ver, que nem eu acabei comentando até antes. O trabalho que eles tiveram de sexta para sábado foi um trabalho incrível, assim, de melhora do carro. E eles estão muito felizes com o desempenho dos dois pilotos, eu acredito. E assim, o rádio que a Sauber que teve assim no final da corrida elogiando o Bortoleto, então, por mais que a gente falou, né, a imprensa não esteja divulgando que o Bortoleto é bom pra caramba, a equipe sabe. E eu acho que isso é Sim. muito importante. A equipe valoriza muito, porque, cara, ele conseguir, né, um sexto lugar com a Sauber. Você vê que ele passou na pontuação o Tsunoda, que tá com uma Red Bull, tá ligado? Sim, Então, sim. assim, o menino tá muito bem. E ele até conquistou o piloto do dia também. Por- ele até brincou que falou que 99% deve ter sido brasileiro. Daí a Mariana Becker falou: não, tem muita gente te elogiando, muita gente dando parabéns. Pode aceitar isso daí que não é torcida de casa, não. Tem torcida de Mas fora mesmo que também. fosse também, a gente vai botar um negócio. É que nem votação de jogador da partida. Vamos. A gente manda, não tem problema. Não, mas Exatamente. eu acho que é isso. E mostrar consistência. Eu acho que é a questão. É legal você, lógico, pontuar tudo, mas eu acho que muita equipe procura consistência. Ainda mais se
pelas coisas que vão acontecer o ano que vem, né? É a Audi, né? É a Audi que vai assumir. A Sauber vai virar Audi, isso. E aí que sai ele continue, né? Então, tipo assim, pode ser que tenha um carro melhor e, de novo, é questão de consistência. Você tem que ter arrojo, porque para daí dar aquele próximo passo para um dia, quem sabe, ser campeão, mas a consistência te mantém no grid, né? E te mantém a equipe feliz, sempre pontuando para o Mundial de Construtores também é importante, né? Tem grana envolvida, então, assim, importante é manter a consistência, principalmente no primeiro ano, né? Sim, e principalmente porque ano que vem muda regulamento, né? Então muda carro, muda tudo. Eles precisam de um piloto que entenda o que tá ruim para poder repassar para a equipe de engenharia para eles poderem mudar o carro. Porque se o piloto não sabe o que tá ruim, como é que o engenheiro vai saber? Sim. Né? Como é que o É, mecânico vai saber? não tem telemetria o suficiente para, É, né? exatamente. O feeling do piloto é bem importante também, mais do que a telemetria, né? A telemetria vai dar o ruim na parte mecânica ali, vamos dizer assim, mas o feeling do cara, ó, É, e aquele negócio do cara poder se adaptar a um carro que, tipo, que anda diferente do que ele tá acostumado. É um sim, carro que sai mais de frente, um carro que sai mais de traseira, como eu vou conseguir controlar isso? Esse tipo de pista de um jeito, né? Então, assim, sim. se o cara não souber se adaptar, não sai do chão. O piloto, ele possivelmente falando aqui, né? Você que pilota vai saber mais do que eu. Mas basicamente ele dá aquele veredito final, porque assim, ele pega a combinação de tudo que está acontecendo e fala como é que o carro tá reagindo. Porque a telemetria, ela vai dar ali itens específicos, né? Ela vai dar ali um desgaste de pneu, ela vai dar ali, tipo, um balanceamento, alguma coisa, mas o piloto vai dar aquela. Pegar tudo isso e falar assim, não, beleza, vocês estão lendo isso, mas eu estou sentindo isso, então não deixa de olhar, né, algo diferente aqui, porque pode ser que isso esteja impactando, né? Então, e uma coisa assim, olha, não tem uma aderência na saída da curva tal, tô saindo de traseira na curva tal, na minha reta eu tô sentindo o carro bater, o carro deslizar, sabe? Assim, são Sim, informações que ele tá sentindo enquanto piloto, que eu não sei se é possível a telemetria dizer exatamente isso. Então, assim, precisa ter esse feeling do piloto e tipo, esse retorno do piloto e o piloto que se adapta. Eu até brinco que, assim, em relação, por exemplo, o Russell, quando ele foi para a Mercedes, que a Mercedes daí começou a ter um carro muito ruim. Tipo assim, ele estava mais acostumado com carros ruins. Então ele se adaptou melhor que o Hamilton que estava acostumado com carro bom, entendeu? Então eu acho que o Bortoleto, ele estando numa equipe que tá melhorando, ele vai crescer muito mais do que piloto que já chegou num carro bom, entendeu? sim, então, com certeza. Ah, É legal, só só. finalizar da corrida, então assim, acabou com o Norris na frente e o Piastri atrás, que o Piastri quase tirou os dois da corrida na última curva, mas tudo bem. E o Bortoleto pontuando, que eu acho que foram os pontos principais de comentário do final. Não, beleza, é isso aí. Então, Lando Norris em primeiro, Piastri em segundo, Russell em terceiro, fazendo o pódio. Daí o Leclerc, como você falou, caiu. As duas Aston Martin fizeram quinto e sétimo, muito bom também, assim, para quem não estava Uhum. conseguindo andar. E o Bortoleto em sexto, como você falou. Aí tem o Liam Lawson aqui, o neozelandês aqui, que eu falei que eu sempre acompanho, ficou em oitavo. Aí o Verstappen e o Kimi Antonelli fecham os 10 primeiros. Isso. Tem destaque positivo e negativo, mais alguma coisa além do que a gente já Então, falou? rapidamente, a Ferrari melhorou com a atualização que veio da corrida passada, ela melhorou sim. Tipo, dá pra ver que ela melhorou em corrida e tal. A Aston Martin teve a melhora que a gente comentou já durante o episódio aqui, e a Sauber, eu acabei de falar todas as melhoras. O ponto negativo, eu cito a Ferrari também como equipe, porque eles continuam fazendo lambanças, eles acabam com a própria corrida. É ridículo a forma com que eles lidam com os pilotos. Os dois pilotos, dá pra ver que eles estão completamente desanimados, completamente cabisbaixos. Eles saíram, tipo, depressivos da última corrida. E daí eu boto o Hamilton, e não pelo que ele tá apresentando, mas como ele tá se sentindo. Ele saiu da classificação falando que ele é inútil. Assim, porra, o cara quando tá com a cabeça assim, o cara, né? Com todo o histórico que ele tem, com todos os recordes que ele bateu, o cara sair se achando um inútil
é porque a situação tá assim, É, mental dele tá péssima. Ele é. precisa dessas férias aí para dar um up, porque eu não sei se ele continua na Fórmula 1, se continuar assim no final do ano, não. Pois é, e para um primeiro ano, né, é complicado. Eu acho que para chegar assim, porque as pessoas também têm que se dar tem que se dar o tempo, mas ao mesmo tempo, um multicampeão, eu acho difícil ele chegar, ter essa, não vou dizer humildade, não tô falando da humildade da pessoa, mas é voltar, tipo, voltar esses passos para trás, né, para daí ir para frente, às vezes é muito difícil para ele. Não, então, e assim, ó, eu acho que são dois pontos. Primeiro, a cobrança externa, porque a galera tem muito de falar que o Hamilton nunca foi tudo isso, que era o carro, que não sei o quê. Isso começa a entrar na cabeça dele, por mais que ele já tenha provado tudo para todo mundo, mas aparentemente, né, não tem. E segundo, que eu acho que a equipe que ele saiu para a equipe que ele foi é muito diferente a mentalidade da equipe. É assim, Então, assim, e é isso que eu acho que ele não tá sabendo lidar. E é isso, ele precisa dar tempo ao tempo, só que assim, eu não sei se mais se ele tem paciência para isso, é assim, entendeu? é Ele assim. já conquistou tudo que podia. A Ferrari era um sonho, mas pelo visto tá virando um pesadelo. Não, perfeito. É, só falando um pouquinho rapidamente do Mundial de Pilotos, né? Então, Oscar Piastri ainda está na frente, seguido Lando Norris. O Verstappen mesmo, com uma corrida péssima, ainda continua ali na terceira colocação. O Russell deu uma subidinha ali para, né, tá em quarto com uma pontuação razoavelmente boa. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Albon, Hülkenberg, espetacular. Não, A posição que maravilhoso. tá, e o Ocon fechando o top 10, né? E no Mundial de Pilotos, McLaren sobrando, né? Construtores. Desculpa, construtores, obrigado. Mundial de Construtores, a McLaren sobrando, a Ferrari em segundo, mas metade dos pontos. Mercedes, Red Bull, Williams, Aston Martin, Sauber, Racing Bulls, Haas e Alpine. E eu acho que vale citar aí o Brasil sendo campeão, né? Fala aí. Ah, com certeza. O Rafa Câmara foi campeão nesse final de semana. Eu vou só apresentar ele para quem não conhece. Ele é um pernambucano de 20 anos que faz parte da Academia Ferrari. Ele ficou no kart até 2021, foi para a F4 italiana e alemã em 2022, participou da Fórmula Regional no Oriente Médio e da FRECA em 2023 e 2024 e entrou como novato na Fórmula 3 em 2025, já conquistando 5 poles, batendo recorde inclusive de poles na categoria no ano. E com 4 vitórias, conquistou o campeonato da Fórmula 3 antecipadamente, porque ainda tem uma corrida. Só que ele já está 48 pontos na frente do segundo colocado, sendo que só tem 39 em disputa. Então fica aí o Rafa Câmara, para quem não conhece, está conhecendo e segue o menino, que o menino é bom. E quem sabe tá aí. Segue os passos, né? Eu acho que todos os. Principalmente o Bortoleto também, pelo que eu vi, também foi campeão F3, F2, então é interessante ficar de olho. Quem sabe daqui a alguns anos, a gente ainda fazendo aí nossos vídeos aqui, nosso trabalho, a gente vai estar falando dele, né, tipo, estreando na Fórmula 1 e quem sabe conseguindo alguns pontos para o Brasil aí. Com certeza. Show. Bom, é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui hoje. A gente vai se ver de novo depois do GP da Holanda, que vai ser no final de agosto. É, Deixem pra gente nos comentários. Se inscreve no canal, lógico, para ver o que a gente tem para apresentar para vocês. Mas deixem nos comentários também que tipo de vídeo vocês querem ver, que tipo de análise, algum conceito que vocês estão buscando entender mais para quem está começando. Para quem já sabe também, se tiver alguma dúvida, a gente vai correr atrás e falar para vocês. Bom, acho que é isso aí. Fica meu tchau. Ney. Deixa o like, galera. Valeu, gente. Brigadão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou. Tchau.